Sejam bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute filosofia, política, ciência, saúde coletiva e muito mais. E hoje a minha grande honra está com Tatiana Vargas, né? Ela é psicóloga, eu vou fazer uma breve apresentação aqui dela. Mas antes de fazer a apresentação, eu digo para vocês que se vocês quiserem ver mais entrevistas desse tipo, na verdade é um diálogo, né? Mas mais conteúdo desse tipo, peço que vocês se inscrevam no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, né? Basta ter uma conta no Google e vai ser bom para vocês e para o canal, para vocês porque vocês vão ter esse conteúdo oferecido e para o canal porque aumenta o número de inscritos. Bem, Tatiana Vargas é psicóloga, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, é pesquisadora da Fiocruz, tem 35 artigos em periódicos, tem 25 capítulos de livro, uma carreira absolutamente consolidada na área de saúde coletiva. E nós nos conhecemos de uma forma bastante curiosa, né? Ela esteve no Instituto de Saúde Coletiva para analisar a pesquisa que as pessoas estavam realizando no Instituto de Saúde Coletiva. Ela foi uma debatedora da professora Monique, né? E aí eu gostaria já de ouvir a voz dela e dizer como é que foi que a gente se conheceu nesse evento aqui em Salvador. Então, também foi um prazer enorme estar em Salvador com esse grupo todo do ISC, que é do Instituto de Saúde Coletiva, poder me aproximar um pouco mais do que o grupo tem feito no âmbito do Observatório de Análises Políticas em Saúde, né? O professor Jair Nilson Paim, que é bastante conhecido e querido por todos nós, né? Todos nós aprendemos e convivemos muito com ele, o que nos satisfaz bastante. É um profissional e um pesquisador muito crítico e sempre presente nas discussões, né, e nas análises políticas de saúde, desde os primórdios desse campo. Então, é muito importante tê-lo nessa parceria, conhecê-lo e estar junto. Nessa oportunidade, eu tive também condições de me aproximar um pouco mais de Monique, que fez esse relatório de pesquisa e apresentou, né, um conjunto de contribuições para essa discussão da análise política de saúde, que é um tema que tem sido caro, que tenho me dedicado nos últimos anos, né, no sentido de contribuir também para o campo da saúde coletiva, consolidar, não só consolidar estudos de análise de políticas, né, e fazer os estudos propriamente de políticas sejam específicas, seja a política geral do sistema de saúde, mas principalmente também pensar que metodologias são essas que a gente tem utilizado, como os referenciais que a gente tem tido, né, de muitos países também tem servido para nós, ou às vezes nos engessado. Então, essa tem sido uma preocupação muito grande minha. Eu também tenho um grupo de trabalho que a gente chama carinhosamente de Caminhos, mas o nome grande dele é Caminhos para Análise de Políticas de Saúde, que é um grupo que tem vários parceiros de diferentes instituições, e começou, em especial, a partir das orientações que eu e Rubem Matos, que foi meu professor no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, tivemos aí, nas orientações com os alunos de estudos de políticas, a gente percebeu a necessidade de pensar que abordagens, que metodologias vinham sendo essas de análise de políticas de saúde. E foi assim que a gente começou uma trajetória que tem sido longa, de grande parceria, de grande carinho, junto, de carinho não só dos profissionais que já são pesquisadores, mas também na formação com os nossos alunos. Então, a gente tem aí tido uma grande participação de colegas da escola, como Marli Marques, como Liane Vargas, que é do IOC, como Gustavo Mata, como em outros momentos mais próximos e menos próximos, né, Francine Guizardi, Felipe Cavalcante, pessoas que entraram no início desse projeto, que estão sempre participando. E todos os nossos alunos também tendo a possibilidade de conversar com a gente sobre os caminhos de análise de políticas de saúde. Então é isso, foi um prazer nesse encontro na Bahia conhecer o André, que fez um estudo de doutorado que trata exatamente de um tema que uma aluna minha de doutorado está muito interessada em entender. Foi uma mega coincidência. Uma grande coincidência,
que é a Celita. A Celita estava justamente querendo discutir a articulação e a forma de participação dos partidos políticos na construção do projeto da reforma sanitária. E aí o André vai e faz um estudo sobre os partidos, em especial de esquerda, né? Como é que eles contribuíram para esse projeto da reforma sanitária, com várias nuances aí que a gente também está ainda se apropriando e estudando. Então, começar a conversar, o André falou de várias coisas nesse encontro que a gente teve na Bahia, e aí agora esse convite gostoso que a gente está podendo conversar. Eu, na verdade, roubei você um pouquinho, né? Porque a gente começou a conversar e aí passamos o almoço conversando e acabamos descobrindo essa feliz coincidência de identidade entre o estudo de uma aluna sua e o meu estudo de doutorado. Bem, a identidade, o estudo da aluna também vem de um conjunto de conversas de estudos que a gente vem fazendo sobre reforma sanitária, né? Que eu acho que essa que é a questão da identidade muito com o grupo do ISC, que os estudos sócio-históricos também têm me tomado um tempo na minha vida acadêmica. Então, essa identidade ela é uma identidade que acaba indo para os meus alunos também, né? Com certeza. Bem, esse primeiro bloco nosso, eu acho que motivado por estarmos em ano eleitoral, política está mexendo com a gente, né, com certeza comigo, imagino que com você também. E eu quero... um Brasil, enfim, com todos nós. E eu todas as pessoas de saúde coletiva que eu vou entrevistar, eu consegui você, fico muito feliz e honrado de você estar aqui. Também consegui Gastão, Wagner e outras pessoas já concordaram. Para minha felicidade tem sido relativamente fácil. E nesse momento inicial eu também vou entrevistar pessoas que não são da área de saúde coletiva, mas para as pessoas que são da área de saúde coletiva, eu acho que nós temos que discutir, ou é importante que a gente comece a pensar sobre o crescimento do pensamento conservador culturalmente no Brasil, crescimento do pensamento liberal. Nós estamos vendo, em alguns casos, um desmonte dos direitos do trabalhador no Congresso, e isso implica vários desafios para a implementação do SUS. O SUS já tinha suas dificuldades para a implementação antes desse avanço mais recente, né? Mas nós estamos vivendo um período de crescimento dessa forma de pensamento que me parece hostil à implementação de direitos sociais. E queria saber um pouco da sua perspectiva acerca disso. Uhum. Então, é isso que você está já trazendo de imediato. Acho que, independente do campo de conhecimento onde a gente esteja inserido, discutir o que está acontecendo hoje no Brasil e como é que ele vai impactar, né, todos os âmbitos da produção, né, de conhecimento e da vida, né? Então, o que a gente está vendo é realmente um recrudescimento, um aumento absurdo de práticas que são, para a gente, conservadoras, lendo conservadorismo no senso comum, né? O que a gente chama de conservador, em geral, é o que a gente reconhece como aquela prática mais antiga, né? Uma prática que é ruim para o povo, para os sistemas, para as instituições públicas, né, que a gente tanto buscou aí. Então, quando a gente fala em conservadorismo, parece que a gente está opondo o conservadorismo a uma prática de construção mais democrática que a gente vinha tendo nesses últimos tempos, né? Eu, particularmente, venho estudando o pensamento conservador no Brasil. Eu estou com uma pesquisa com uma parceira de trabalho da minha aluna de doutorado, que é a Camila Borges, Furlanete Borges, que é da Escola Politécnica de Saúde. A coordenação dessa pesquisa, inclusive, é dela, que foi a partir de uma pesquisa que eu coordenava. Mais uma feliz coincidência. E a gente acabou de fechar um relatório falando sobre o pensamento conservador e a saúde, né? Fazendo uma revisão ampla do que é o conservadorismo no Brasil, né? E o debate é muito grande, né, entre os próprios cientistas políticos e cientistas sociais, porque tem nuances do conservadorismo que são importantes para um país, mas tem nuances que são arcaicas e são incapazes de reconhecer as necessidades de mudança do próprio país, do que a sociedade exige, né? Então, quando a gente fala do conservadorismo no Brasil, a gente também tem que estar atento a isso, porque conservadorismo e liberalismo aparecem como opostos dentro da tradição
do pensamento político e social brasileiro, né? O que se quer conservar na trajetória brasileira é o que há de mais arcaico e o que há de mais antigo, né? Em termos de relações personalistas, relações de poder perniciosas, que mantêm as desigualdades, a concentração. Esse é um conservadorismo que a gente não quer. Mas tem um outro conservadorismo, que é um conservadorismo de tradições, de instituições que conseguiram se consolidar, que é importante da gente também preservar, porque a gente não vai querer perder a nossa identidade do que a gente se constituiu. Então, é importante a gente perceber que tem um debate nas ciências sociais e na ciência política sobre o conservadorismo no Brasil, mas também é importante a gente perceber o que isso tem a ver com a trajetória do nosso pensamento político brasileiro. Em especial nessas últimas décadas, né? Quando a gente olha para o processo da reforma sanitária e o que foi não só a reforma sanitária, mas a própria Constituição de 88, com uma abrangência de direitos sociais que foram conquistados legalmente, constitucionalmente, né? A gente também pode olhar com bastante tranquilidade e falar que foram conquistas que ficaram ainda ameaçadas por um mesmo texto constitucional que tinha uma parte da sua administração pública, uma parte da organização do Estado, que era contraditória com o que se imaginava dos direitos sociais. Então, ainda tinha conservadorismo dentro da própria Constituição de 88, se conservou um modo de distribuição, por exemplo, das riquezas. A gente nunca mexeu com as grandes fortunas, a gente nunca mexeu com a forma como a gente se relaciona internacionalmente, na forma como a economia se mantém, e isso é muito conservador em termos políticos, né? E quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para algumas áreas sociais, desde 88 esperava-se uma ruptura com esse conservadorismo, uma outra trajetória de reconhecimento de direitos. Então, quando a gente vê, depois de 30 anos, que o que tentava se tensionar, porque tem um tensionamento na década de 80 entre o que se queria como projeto de nação e o que se garantia como distribuição para a sociedade, né, na prática concreta, a gente vê que a gente passou desde o início dos anos 90 vivendo os dilemas entre o projeto que era conservador e um projeto que era de ruptura com esse conservadorismo, de uma trajetória muito arcaica na maneira como a gente distribui as nossas riquezas e reconhece os nossos direitos. É aí que nós temos um conservadorismo grande e que parece que agora volta com toda a força. Parece que ele nunca deixou de existir. Na verdade, ele nunca deixou de existir. Ele só... Culturalmente, eu argumentaria que o brasileiro, culturalmente, ele me parece predominantemente conservador. Agora, em relação a... tanto é que no passado era culturalmente conservador e não politicamente liberal. Ser politicamente liberal e ser economicamente liberal é uma novidade. Isso. Tanto é uma novidade que está forçando até políticos como Bolsonaro se alinharem ao pensamento liberal, porque o pensamento liberal no passado não era um pensamento popular. A população não aderia, mas existe uma nova classe média que parece que abraçou com a coisa do Livres e, enfim, todos esses novos movimentos aí, está abraçando o pensamento liberal, que, no que tange a economia, é extremamente hostil ao SUS e tal, porque está dizendo que o Estado não deve se interferir na economia, que o Estado não deve prover serviços, né? Enfim. E essa talvez seja a grande mudança desse cenário, mas que é uma mudança que já vinha se delimitando desde os anos 90, na verdade. Isso. Desde os anos 80. Só que nos anos 80 a gente estava mais preocupado em garantir os direitos sociais e fazer o debate da política social, o que era absolutamente importante, necessário, mas não suficiente quando a gente olha para a trajetória hoje. É interessante você falar sobre as nuances no conservadorismo, porque uma das bandeiras que eu defendo do ponto de vista político é que a gente precisa ver que a direita é extremamente complexa e tem muitas diferentes tendências, e a esquerda também, né? Na esquerda nós temos desde os anarcocomunistas, anarcossindicalistas, até os stalinistas e aqueles que têm... É uma coisa que eu discuto, inclusive, no meu canal. Tem vários vídeos meus tentando mostrar
profunda diversidade de linhas de pensamento dos meus vídeos é tentar diferenciar os libertários de direita e libertários de esquerda, mas na verdade as nuances são bastante amplas, né? E quando você vai para partidos, isso você mostra com muito, não só você, assim, a gente na literatura dos partidos, não à toa, a gente tem uma necessidade de delimitar os partidos na sua história como esquerda, como direita, porque eles também vão sofrendo essas mutações e vão se tornando coisas que não consegue reconhecer ideologicamente quem defende o quê. Será que Mário Covas seria do PSDB de hoje? Quer dizer, eu tenho sérias dúvidas, né? O PSDB dos anos 80 era um, e o PSDB de Alckmin me parece outro PSDB, e Alckmin me parece muito mais alinhado com o pensamento liberal do que Mário Covas era nos anos 80, né? Inclusive, uma das críticas que eu acho que é necessário se fazer na esquerda os partidos como o PSDB, como o PT, que talvez tenham uma origem na social-democracia, eles se transformaram muito, né? E tem tendências antagônicas dentro do próprio partido. Ou seja, os próprios partidos têm, quando eles são muito grandes, eles têm polos mais à esquerda e mais à direita dentro dos seus próprios partidos. Isso é verdade para o PT, por exemplo. O PT tem dentro de si segmentos que nós ainda poderíamos considerar de esquerda mesmo, e tem outros segmentos que eu tendo a querer classificar como centro-direita. Quer dizer, me parece dentro do mesmo partido. Isso torna a questão ainda mais complexa, e me parece que a sociedade que quer amadurecer precisa ter esse olhar de ver a complexidade. E que está muito dividido, eu vi um pouco mostrar assim, olha, existe um debate dentro, né, que fica muito claro na Constituição de 88, mas que está presente na trajetória do pensamento político brasileiro, uma forma de você tratar a economia e a administração do Estado, e uma forma de você tratar o que seriam direitos sociais. Então, essa diferenciação, como se existem campos de atuação da política, com lógicas muito diferentes, aqui eu posso ser mais liberal, aqui eu tenho que ser mais conservadora, aqui, onde eu sou mais conservadora, onde eu sou mais liberal, é o que vai mudando nas nuances desses campos. E isso que você reconhece é de fato uma característica interessante, porque esse pensamento liberal na economia, ele é mais presente na trajetória bem recente do Brasil. Com certeza. Ele impacta num momento onde você está começando a tentar justamente reconhecer direitos sociais. No momento da contradição. A contradição é essa, né? Mas durante muito tempo o pensamento conservador esteve presente nos dois âmbitos, porque até em termos de direitos sociais era baixíssimo o que se buscava, né? E se tinha de debate social. Tinha uma dificuldade muito grande, então ele estava muito mais ligado à área econômica e administrativa do Estado. Né? Em nossa direita nacionalista, ela foi por muito tempo intervencionista. Ela acreditava na intervenção na economia. Essa coisa de uma direita que diz que o Estado deve interferir menos na economia, deve privatizar, é uma coisa mais recente da nossa direita. Exatamente. Não é desde sempre assim. Não. E aí, se a gente faz um estudo dessa... uma longa história, que não é tão longa assim no nosso caso, mas se a gente pega do século XIX para cá, a gente vai vendo um pensamento conservador com pequenas tentativas. Solidamente, eu acho que a gente vive uma crise hoje. Cortou um pouquinho? Cortou a última fala, desculpa. Diga. Então, eu acho que nessa trajetória, né, mais recente, né, é que a gente começa a ver uma busca, né, de uma ruptura disso, mas a ruptura que se dá com relação ao conservadorismo é uma ruptura para o liberalismo, o que é bastante complicado também para a trajetória que estamos a viver. Né? Por isso que é interessante a gente se perguntar de que conservadorismo a gente estava falando. Porque, de uma certa forma, se a gente sai do debate do senso comum, se a gente fala, a gente queria conservar algumas tradições do caso brasileiro, como a tradição de ter um Estado mais protetor, regulador, um Estado interventor,
que o Estado brasileiro, de alguma forma, foi interventor durante algum tempo, mas um interventor para garantia de direitos sociais, seria ótimo esse conservadorismo, mas não é esse conservadorismo que a gente está vendo. A gente está vendo um conservadorismo para os direitos sociais, se colocando como vamos conservar as tradições da boa família, dos costumes, né? Vamos conservar a família tradicional. Esse conservadorismo cultural. Esse conservadorismo que hoje está sendo complicado. Você me fez lembrar um livro de Pierre Bourdieu, Contra-Fogos. Você com certeza deve se lembrar desse livro. Não, esse não. Não conhece, não? Então eu vou te dizer rapidinho. Mas é interessante para o nosso debate aqui. Nesse livro, Pierre Bourdieu está reagindo ao avanço do liberalismo na França, tentando criar os argumentos e tudo para defender o estado de bem-estar social francês. Então ele está assumindo uma posição conservadora, mas o que ele quer conservar é o que a França já tinha conquistado, que nós não chegamos a conquistar. Lançado. Exatamente, o estado de bem-estar social, que na época de Pierre Bourdieu já implicava em um sistema de saúde avançadíssimo, um sistema de saúde que, enfim, cobria todos os cidadãos, e um sistema de educação também já extremamente avançado na França, um dos melhores do mundo. Então, e ele temia que a privatização e que um avanço de uma perspectiva que o Estado não deve participar da economia e não deve participar de prover serviços, destruísse, desmantelasse isso que já existia. Então, de certa forma, tem uma semelhança, porque o que você estava falando era tentar aproveitar a ideia de que o Estado brasileiro era interventor, vamos manter isso, mas vamos intervir numa direção diferente, não para garantir privilégios, não para garantir a hegemonia da classe dominante desse país, né, a concentração de poder. não para esse tipo de coisa, mas para garantir direitos sociais. Você falou que tem gente na sua casa aí, o meu celular que tocou. Você vê que é engraçada. Mas enfim, é uma visão interessante, faz a gente abrir a cabeça, pensar um pouco sobre isso. E realmente... André, da mesma forma, se a gente for olhar o termo liberalismo, o liberalismo também tem um liberalismo que a gente não quer perder. O liberalismo político. Exatamente. Então, assim, aonde tem o de conservador que a gente quer manter e o que a gente tem de liberal que a gente quer manter? Essas questões, senão a gente coloca simplesmente uma taxa, né? Pensa que ser liberalismo é ruim, pensa que conservadorismo é ruim. E isso reduz a visão. E reduz muito a nossa visão de como esses processos se dão. Então, não existe uma forma única dessas coisas. Então, eu acho que vou procurar esse texto do Bourdieu, mas é bem essa a discussão que a gente vem começando a perceber, que é o grande debate aqui, que a gente fala assim, o que é de conservador que a gente quer manter e o que é de liberal que a gente precisa ter para a gente poder ter um projeto de sociedade, um projeto de Estado. No século XVIII, o liberalismo era o mais avançado. Era o que existia de mais progressista na humanidade. No século XVIII, antes do crescimento do socialismo, uma das coisas mais progressistas que existia era o pensamento liberal. E o liberalismo político tem muito a ver com o avanço de uma série de direitos que a gente, sem dúvida nenhuma, direito de livre expressão e tal, um monte de coisa que a gente não quer perder. E pelo contrário, que a gente quer usar como bandeira para se opor a um outro tipo de movimento político que ameaça esses direitos. Porque foi um bom segue, uma boa ligação, porque o que eu temo no momento de crise, de decadência política, de crise ética, é um outro tipo de movimento político, que é o fascismo. Que a gente pode deixar para conversar sobre isso no próximo bloco. Eu vou fechar esse bloco agora, mas me parece um bom momento para a gente finalizar esse bloco, pensando de que existe um outro tipo de movimento político que tem outras características, que é bem autoritário, que não está a fim de conversar, que faz elogios no período da ditadura militar, que havia censura e violência e tal, quer dizer que tem um certo saudosismo
da ditadura militar, e que esse movimento político que existe no Brasil e que está no mundo, né? No mundo nós vemos um crescimento do fascismo, ele é hostil à democracia. E ele vê a democracia como uma forma simplesmente utilitária, né? Uhum. Então nós vamos... Esse fica o tema para a gente dar partida no próximo bloco. Eu vou finalizar esse bloco agora, até para a gente poder tomar uma aguinha. Bem-vindos à Nova Máquina. Vamos lá, vamos tentar. O canal que discute filosofia, ciência, política, saúde coletiva e muito mais. E eu estou aqui de novo com o segundo bloco da minha conversa com Tatiana Vargas, né? Não estranhe não que eu fico olhando para baixo, mas é porque Tatiana está aqui no meu vídeo. Eu também estou tentei colocar você. Vamos lá. Mas vamos lá. No último bloco, a gente conversou sobre... A gente terminou a nossa conversa falando sobre o risco de um fascismo à brasileira, que era uma coisa que estava me preocupando. E eu fico pensando, às vezes, se o brasileiro não sabe direito o significado de certos termos e certas palavras. Eu já me envolvi em debates públicos e online, e eu percebo que a maioria das pessoas não sabe quais são as características do fascismo, por exemplo. O fascismo tem uma série de características historicamente bem constituídas. O ultranacionalismo, xenofobia, militarismo, aversão à democracia. Existe um antimarxismo extremo. Uhum. Quando uma pessoa como Bolsonaro diz que o problema da ditadura foi não ter matado comunistas suficientes, né? Faltou matar, devia ter torturado menos, devia ter matado mais. Uhum. É um exemplo de uma declaração que tem esse sentimento por trás, que tem essa trajetória por trás. E eu acho que o brasileiro, às vezes, a gente estava conversando isso no bloco anterior, que pensa assim, liberal é ruim. O nacionalismo em si não é necessariamente uma coisa ruim, mas o ultranacionalismo tem, historicamente, uma conexão com um tipo de pensamento fascista, né? E queria saber o seu pensamento sobre isso, e se a senhora acha que... Ou se você... Desculpe, não posso falar assim, não. Ela já me censurou lá aqui em Salvador, porque eu te chamei. Então você acha que esse risco existe, ou eu estou exagerando? Não, eu não acho que tem exagero nenhum. Na verdade, assim, eu já vinha falando de fascismo no Brasil há uns 3 anos atrás. Eu vinha falando, gente, a gente está começando a evocar coisas que são da ordem do fascismo. Já não é mais um racismo, né? Já não é mais uma discriminação, já não é mais uma defesa intransigente do Estado. É dentro de um arcabouço, que é isso que você está dizendo. O fascismo tem características muito claras, né? Há uns 3 anos atrás eu fiz uma palestra que eu falei dessa coisa de que a gente deveria se posicionar com um pouco mais de firmeza contra práticas fascistas, que o nosso Estado estava se tornando um Estado fascista, né? E aí uma pessoa na plateia ficou muito indignada, mas o que vocês acham de fascismo, não sei o que e tal. E eu, desde então, eu comecei a falar assim, então vou estudar o fascismo. Vou estudar o fascismo, vou entender por que eu percebo isso, né? Vamos ver as características do fascismo, porque o fascismo precisa ser reconhecido para que a gente possa um pouco também criticar com a capacidade de olhar analiticamente e argumentar para saber para onde a gente está indo, né? Que é como você diz, o ultranacionalismo, né? A definição clara, né, de quem são os grupos sociais, de direitos que são delimitados, como se alguns pudessem, outros não pudessem. Isso é uma característica muito clara do fascismo. Eu estava tentando, quando você estava falando aqui, localizar uma colinha que eu tinha, né, já pronta para essa coisa. Se a gente tivesse, eu teria localizado, não vou localizar aqui rápido isso. Se você quiser, a gente pode retomar isso no terceiro bloco. E aí eu deixo... depois eu posso procurar aqui com mais calma também, mas era um pouco até mostrando algumas coisas que a gente vinha passando, né, nesses últimos tempos, que já denotavam muito claramente essa ideia do fascismo, né. E aí, assim, eu falei de racismo aqui, né, uma categoria também que tem me ajudado muito a pensar é essa ideia de que a gente vive um racismo de Estado,
que é uma coisa que vem sendo muito trabalhada, né, pelos estudos, em autores dos estudos descoloniais, né, que acabam trabalhando com essa ideia do racismo de Estado, mas o próprio Foucault, que é um autor que eu tenho muita proximidade, gosto muito, tenho sempre na minha bagagenzinha de materiais a ler, né, o Foucault vem falando dessa coisa já há muito tempo, né, e o Foucault morreu na década de 80, então ele já falava disso há muito mais tempo, como que a gente deveria reconhecer, né, que características são essas que anulam o outro, porque o fascismo ele é a anulação do outro, é a anulação dessa diversidade, né? É uma tentativa de enquadre da vida, de enquadre do mundo dentro de determinadas características que alguns consideram melhores do que outras. Então, quando tem esse processo, a gente acaba chamando isso de conservadorismo, mas eu acho que isso não é necessariamente um conservadorismo, são posturas fascistas em relação aos negros, às mulheres, aos gays, e aí vai, né? Então, assim, são posturas devidas, são formas de olhar o mundo, que discriminam, que isolam, que matam, né? Matam não diretamente, mas matam aquela vivência. Não é por acaso que todas as experiências fascistas, passando não só por Mussolini, mas por Franco, por Pinochet, todas as variações, sempre tiveram a xenofobia como um elemento característico, né? Então, xenofobia é uma coisa que... Junto com a xenofobia, práticas de extermínio em massa de pessoas, né? De violência pesada, né? E quando a gente olha para o nosso Estado e vê a violência de Estado que a gente vive, o que a gente vive hoje nas cidades, a entrada, né, nas favelas, como se você entrasse em qualquer lugar, né, atirando a ermo, né, e matando pessoas, isso é violência de Estado, a gente não se responsabiliza mais sobre isso. Então, a gente precisa discutir o fascismo. No ano passado eu fui num debate que era assim, precisamos discutir o fascismo. Foi promovido por uma sociedade aqui, psicanalítica, até aqui do Rio de Janeiro, eu trouxe pessoas, o Fernando Haddad estava nessa discussão, tinha uma outra, e tinham várias pessoas ultra interessantes falando dessa necessidade de a gente discutir de que estado é esse que nós queremos. A prática do fascismo, ela não se dá simplesmente por práticas individuais, ela se dá por práticas que começam a se institucionalizar por dentro do Estado. Então, quando a gente começa a aceitar esse tipo de coisa com naturalidade, ou aceitar que uma pessoa chegue no Congresso Nacional e faça uma reverência a uma pessoa que foi torturador. Né, um torturador, ele está institucionalizando, de uma certa forma, dentro do Congresso Nacional, a reverência a esse tipo de prática, né? E isso é muito perigoso. A ditadura militar no Brasil não tem tanto tempo assim. Historicamente é um evento recente. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, a ditadura militar é recente, né? Eu sou relativamente jovem, quando eu nasci ainda não estávamos no regime civil. Então, nós temos esse legado da ditadura militar chegando aos nossos dias. E a ditadura militar foi pesadamente fascista em sua inspiração, em algumas de suas lideranças. Tinha uma simpatia muito grande por essa ideologia, esse movimento histórico, que se apoia em valores tradicionais, mas que você tem razão, não é necessariamente conservador, porque busca transformar a sociedade, só que talvez numa direção que não é a direção que a gente quer, mas é um movimento transformador. E o que é duro a gente perceber é que nesses processos históricos que a gente viveu, recentemente eu vi até tem um conjunto de artigos muito interessantes numa revista que a Biblioteca Nacional produz, revista de história, você deve conhecer como historiador, uma revista de história da Biblioteca Nacional. E esse número era só discutindo esse período da redemocratização, o que aconteceu, a crise. E um desses artigos, né, produzidos por um historiador, não me lembro mais quem é o autor, ele trazia exatamente isso, assim, em comparação a outros países que viveram, não aqui na América Latina, mas no Brasil, em comparação a outros países que tiveram períodos de ditadura, tiveram racismo e enfrentaram isso na sua sociedade. Pessoas que praticaram o fascismo tiveram que pagar por isso. As pessoas que praticaram a tortura pagaram por isso em outros países. E a gente não, a gente fez
um pacto, né, de uma aliança democrática, de uma transição, que a gente não sangrou, a gente não expôs as nossas mazelas, e a gente acomodou isso de uma forma que traz hoje consequências muito graves, porque as pessoas voltam a falar disso como se isso pudesse existir. E a gente não levou as últimas consequências desse processo realmente de transição para uma democracia. E aí, essa passagem para a democracia, né, dessa pesquisa que você falou, né, do Uruguai, que, bom, talvez eu goste muito do Uruguai, porque as pessoas lá na pesquisa respondem, né, que a democracia, mesmo que não seja servindo diretamente a elas, eles ainda, né, gostariam de manter a democracia. A democracia é um sistema muito difícil, é um desafio a cada instante, porque é isso. Não necessariamente o que eu penso vai se impor e vai se colocar como uma prática para os outros. Eu vou ter que negociar, eu vou ter que sentar junto, eu vou ter que brigar pelos meus pontos de vista, e eu vou perder muitas vezes, outras vão ganhar, mas eu vou também crescer junto com esse processo. Então, como cidadão, né, a democracia ele é um processo contraditório, e muitas vezes vai ser contraditório, porque o que a gente está vivendo hoje é um pouco isso, que a gente está numa sociedade absolutamente diversa, as pessoas estão vivendo e tensionando isso, e o que é perigoso é a gente começar a achar que deve ter um único direcionamento e não essa diversidade convivendo. A diversidade na democracia vai conviver, mas a gente vai precisar tomar cuidado para que esses grupos tornem dentro do Estado a hegemonia. Né? Então, isso é muito complicado. Né? Eu falei sobre o fascismo, eu não comentei, mas acho interessante comentar que, e eu concordo com você, tem características históricas específicas do Brasil que permitem esse tipo de movimento voltar, mas também tem uma coisa que eu acho que é interessante pensar, que é no mundo todo. Quer dizer, na França, Le Pen cresceu, recentemente ameaçou lá na França. Nós temos na Dinamarca e na Suécia partidos claramente fascistas em ascensão. Nos Estados Unidos, o presidente eleito, embora eu não considere necessariamente ele um fascista, ele fez um discurso que apela para esse segmento da população, quer dizer, apelou para a xenofobia, para o racismo, para o preconceitual ao imigrante, apelou para o ultranacionalismo. Assim, o discurso de Trump claramente tem esses elementos que apelaram. Em todas as partes, né? A gente está cercado por situações. Exatamente. Então, as causas para isso não são as mesmas. Nos Estados Unidos, o motivo pelo qual isso acendeu nos Estados Unidos, e o motivo não é exatamente igual, mas eu acho que também tem, assim, ao mesmo tempo que tem uma responsabilidade, digamos assim, da direita, eu vejo responsabilidade em erros da esquerda. Uma esquerda que no mundo se aliou muito com o grande capital. Não foi toda a esquerda, é verdade, mas muitas das esquerdas que se chegaram ao poder se aliaram ao grande capital, enfim, lotearam cargos e tem uma série de outras práticas, fizeram o que eu chamaria de política tradicional, elas, e abriram mão muitas vezes da defesa de valores universais, elas abriram um flanco grande para esse tipo de movimento. Quer dizer, quando você erra muito, seja por um motivo... Pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos colocou Hillary Clinton. Hillary Clinton estava acusada de crimes de corrupção, vários. Estava completamente ligada a Wall Street e ao grande capital. E Trump, inteligentemente, durante a campanha, bateu em cima disso o tempo todo. E embora ele seja, digamos assim, desqualificável por uma série de outros motivos, o que ele estava falando em relação a esse tópico específico, ele não estava errado. E por não estar errado, minou as chances de uma vitória, além do voto popular, né? Uma vitória real de Clinton. Então eu acho que, claro que o Partido Democrata não é esquerda, o Partido Democrata americano é centro-direita. Mas é um exemplo, eu acho, de que as forças que teoricamente deveriam se opor a esse tipo de coisa, elas têm responsabilidade quando elas cometem esse tipo de erro. E o Partido Democrata nos Estados Unidos tem isso. O PT fez alianças complicadas aqui no Brasil também. E tem uma crise ética dentro do PT que
tem responsabilidade por isso. Então eu vejo, e aí eu queria saber sua opinião, que, assim, no mundo inteiro, os partidos de centro-direita, centro-esquerda e os de esquerda que chegaram ao poder têm responsabilidade na ascensão desse pensamento. Fracassos que eles cometeram, diferentes tipos, não é tudo igual. O Brasil é por exemplo, o problema que aconteceu lá na Suécia, que levou à ascensão do partido nazifascista de lá, que ele agora tem um número de deputados maior, é outro, mas tem semelhanças, tem a ver com erros. O que é que você acha disso? Alô? Mas é isso mesmo. Oi, estou aqui. Tá me escutando? Então, eu concordo muito com você. Acho que a gente está tendo isso como um movimento que não é local, é nacional. Eu acho que a gente não pode dizer nada que é mais local, desde uma globalização absurda, porque eu acho que isso faz parte. Eu gosto muito do Milton Santos quando ele fala, né, da discussão da globalização, né? Porque assim, a gente vive dos anos 80 em diante, eu acho que isso tem tudo a ver com isso que a gente chama de um capitalismo mundial integrado, né? Toda essa discussão de um capital que entra e assola a vida, né? A forma como entra nos países. Né? Então, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Coreia, o que acontece na Índia, ou o que acontece na Inglaterra, afeta, ou na África, afeta a nossa vida aqui e vice-versa. O que acontece aqui também afeta lá. Essa coisa é interconectada. O Fiore ele fala de que a gente, na verdade, a globalização existe desde o momento que a gente começou a fazer as grandes navegações e começa a se conectar com o mundo como um todo. Beleza, ali começou, mas a expansão... E a velocidade? E a velocidade que isso ganhou dos anos 80 para cá é avassaladora. Veja isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem um recurso que é um recurso maravilhoso, um Skype que a gente se comunica, você está aí na Bahia, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia estar eu no Japão, você no Brasil, sei lá, e a gente estaria se comunicando da mesma maneira. Então, isso é de uma potência enorme para a vida. Mas, ao mesmo tempo que faz isso, também transforma a maneira como a gente se relaciona com todo esse processo produtivo. Então, a produção de vida, ela não está desvinculada da produção do capital. Isso tudo é dinheiro. Tempo, a forma como a gente estabelece, e eu acho que a gente processou muito mal, aí eu vou falar o meu lado psi, né? Processa muito mal isso em termos de o que isso traz para a humanidade, ou como isso reverte em termos de direitos para o homem, né? Homem e mulher. Como é que isso se transforma em garantias para que a gente não use isso contra nós mesmos. Esse, eu acho, me parece ser porque o capital entrou na vida da gente, na maneira como a gente olha o mundo, na forma como a gente consome as coisas. A gente quer consumir mais e mais. Você falava do Uruguai. Eu vi uma entrevista do Mujica fazendo assim, uma discussão sobre essa questão do consumo. Como que o consumo, como ele vive uma vida simples, do consumo que ele faz é mínimo, das coisas que... Eu falei assim, é muito difícil ser isso nesse mundo hoje. Porque a gente é instigado o tempo inteiro a ser um cidadão de consumo. E essa coisa, ela está impregnada na forma como os Estados se organizam. Então, por que eu estou falando isso? Que isso tem a ver com os partidos? Porque eu acho que, de um determinado momento, e não à toa, teve todo um debate entre os anos 80 e os anos 90, com a queda do Muro de Berlim, acabou o fim da história, né? Tinha todo um debate sobre... Então, agora está tudo igual. Tudo isso, na verdade, mostra para a gente que a gente passou esses anos todos, essas décadas todas, uma intensificação de um modelo de produção e de capital que está acabando com o ambiente, está acabando com as relações humanas, está acabando com a forma como... E não há partido que dê conta disso, porque os partidos, eles fazem parte dessas instituições. A gente vai ter que ter um reinventar. Na minha cabeça, hoje, eu acho que a gente vai precisar de um reinventar. Eu não sei nem quando começa, mas a gente tem que falar disso, entendeu? Você fala uma coisa muito interessante dessa coisa de a questão ecológica. Porque, por exemplo, a gente vê essa grande crise e muitos partidos falando da importância de crescer. Temos que crescer cada vez mais e tal. Quer dizer, parece haver uma desconexão. Parece haver uma desconexão muito grande, porque você
pensar que você vai crescer ad infinito, né, com um planeta com recursos finitos, quer dizer, tem uma falha cognitiva muito grande aí envolvida, né? Para onde aponta a nossa ciência, né? Para onde aponta a nossa produção de conhecimento? Para essa lógica de crescimento. Ela não aponta para uma lógica de redução disso, para pensar, então, como é que a gente faz para manter tanta gente no planeta de uma forma que essas pessoas possam viver de outras coisas que não que a gente hoje precisa, né? Mas o grande desafio, e aí eu voltaria a Marx, é porque o capital não liga para vidas humanas. O capital... o capital e aí, assim, as pessoas... Né? As pessoas falam assim, gente, mas como é que esse presidente que está aí hoje no Brasil, ele não se importa com o que vai acontecer? Ele não... Eu falo assim, não, porque para ele vai viver... Ele não está pensando na geração do futuro, ele está pensando no que vai fazer agora, no ganho que vai ter imediato. É impressionante. Então, é como se a gente não pudesse realmente ter mais nenhum projeto de futuro, porque o capital não permite mais isso. Se você quiser, no próximo bloco, a gente pode retomar essa discussão de capitalismo com duas coisas. Uma, que eu tenho uma pesquisa que eu sempre cito, feita na Universidade de Princeton, que mostra como o capital está destruindo a democracia americana. E uma outra coisa que você disse assim, eu não sei como seria o caminhar, alternativas e tal, e eu tem um monte de alternativas que eu posso jogar assim para você, porque eu sou assim absolutamente obcecado por pensar alternativas melhores em todos os níveis. É uma obsessão minha, tem a ver com o nome desse canal. O nome desse canal se chama Nova Máquina do Tempo, porque meu primeiro livro foi um livro em que eu tentava dar soluções. Não que eu achasse que fosse a solução perfeita ou a única solução possível, claro que não. Mas eu achava que o esforço de pensar uma solução valia a pena. Absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Mesmo que seja para depois dizer essa não é a melhor solução, vamos pensar uma outra solução ainda mais completa. Eu, com certeza, quando eu escrevi A Nova Máquina do Tempo, foi em 2007, e hoje eu já tenho muitas outras soluções que eu acho melhores dos que acho que estavam lá em alguns aspectos, ou sofisticam alguns aspectos. Vamos pegar isso para o nosso último bloco? Sendo ofertadas, que a gente pode disputar espaços de ocupação diferenciados no mundo, né? A gente não consegue disputar isso, a gente só deixa a vida nos levar, certo? A vida vai nos levar, mas a gente precisa disputar nela também, não tem claro jeito. E propor, né? Arriscar. Arriscar, exatamente. Eu vou finalizar esse segmento agora e a gente vai retomar justamente com essa discussão pro terceiro bloco, que eu acho uma discussão interessante, e aí vou apresentar algumas coisinhas assim para você, quero ver como é que você reage. Tá bom, tá ótimo. Algumas não vão ser novidade, não acredito, mas pode ser que seja interessante. Tá bem, tá ótimo, combinado. Bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política, ciência, saúde coletiva e muito mais. E eu estou aqui de novo com Tatiana Vargas para o terceiro bloco da nossa conversa. E a gente ficou de começar, eu vou apresentar para ela algumas coisas e aí eu quero ver como é que ela reage, né? Só algumas pessoas que estão acompanhando a nossa conversa viram alguns probleminhas na conexão. Esse tipo de coisa acontece, internet e tal, mas a gente está conseguindo fazer a conversa. Bem, a pesquisa de Princeton. Na Universidade de Princeton eles fizeram um estudo, eu tinha comentado no vídeo anterior, que eles resolveram analisar o impacto que o cidadão comum tem sobre o processo decisório e o impacto que bilionários têm sobre o processo decisório. E a conclusão que eles chegaram é que os Estados Unidos é uma democracia de forma e uma oligarquia de fato. Basicamente, assim, estou sintetizando o estudo pra caramba, mas a conclusão basicamente é essa. E por que eles chegaram a essa conclusão? Eles chegaram a essa conclusão porque a maioria da população pode querer uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. 88% da população pode querer checagem de antecedentes criminais antes de vender armas de fogo. Isso é um fato. Existem várias pesquisas de opinião que mostram que entre 88% e 92%. Quer dizer, se tem uma maioria, é aí. 88% a 92% da população querer uma coisa,
é uma esmagadora maioria. Mas não existe uma lei federal nos Estados Unidos que obrigue aos vendedores de armas fazerem checagem de antecedentes criminais. Existem leis estaduais. Alguns estados têm essas leis, porque é uma república federativa. Mas por que não existe uma lei federal? Porque existe um lobby chamado NRA, National Rifle Association, que tem muito dinheiro, tem poder, tem capacidade de influenciar nas eleições e basicamente diz: não queremos uma lei federal que diga isso, porque isso vai prejudicar a venda de armas. Então, que democracia é essa que 88% da população pode ter uma posição e isso não vira lei, né? E existem muitos outros exemplos desse tipo. Mais de 60% da população americana é favorável ao aumento do salário mínimo federal para $15. Isso não acontece. A maioria da população americana defende isso há mais de 10 anos. E não, quer dizer, não tem impacto. Então o fato, e a conclusão que o pessoal na Universidade de Princeton chegou, basicamente é o seguinte: quando a maioria esmagadora dos bilionários querem uma coisa, isso acontece 80% das vezes. Só não acontece quando o custo social vai ser tão grande que não tem viabilidade. Mas, ou seja, a maioria das vezes, quando dá para fazer, é feito. Quando eles perdem a base de apoio, é que isso não acontece. Por exemplo, o caso raro foi a regulação da internet. A maioria dos bilionários e as grandes empresas queriam, mas a pressão popular foi tão grande que acabou não acontecendo. O SOPA e tal, tem toda uma discussão sobre isso. Houve um movimento popular e acabaram... eles queriam, na verdade, controlar a internet de uma determinada forma, com direitos autorais bem intrusivos, e eles perderam. Mas fora esses raros exemplos que eles perdem, que as grandes empresas perdem, a maioria das vezes eles ganham. Então, a democracia americana, que, enfim, é uma democracia bem antiga, nem se compara com muitas outras democracias em termos de tempo, né? É um exemplo de uma democracia absolutamente controlada, absolutamente talvez seja um exagero, mas muito controlada pela influência do grande capital, através do financiamento das campanhas, do dinheiro e tudo mais. E isso faz a gente pensar, às vezes, que não tem alternativas. Eu acho que, mesmo que você não conhecesse essa pesquisa, esse tipo de coisa de quem estuda política, como você, como eu e como outras pessoas, fica meio que perde um pouco a esperança. E aí eu disse pra você que eu ia... não tem surpresa na pesquisa, nos resultados da pesquisa de Princeton, tem? Não, surpresa. Não tem surpresa nenhuma. Não surpresa. Então... Talvez a única diferença deles para a gente é que se eles passassem uma lei federal dessa natureza, ela teria que se cumprir. Aqui a gente talvez passasse essa lei federal e ela... Não necessariamente seria... Não necessariamente se o Brasil tem a coisa de lei não pegar. Porque assim, lá se passar como lei federal, eles vão ter que fazer cumprir. Pelo menos seria cumprida, né? Bem, instituições mais fortes, né? Essa característica de ter instituições mais fortes. Quando eu falei para você que tem alternativas, existem tanto alternativas no campo das ideias como na política. No campo das ideias, tem um economista americano que eu tenho muita simpatia, um cara chamado Richard Wolff, recomendo você conhecer, e ele tem um livro chamado Democracia Cura para o Capitalismo, mas ele não está falando da democracia simplesmente formal ou política. Ele está falando da democracia no espaço de trabalho. Ele percebeu que nos Estados Unidos e em vários outros países há uma abertura e uma expansão para democratização dentro do espaço de trabalho, e ele entende que no longo prazo, no futuro, assim, presente e futuro, um caminho para resolver esses problemas envolvendo excessivo consumo, destruição da natureza, problema do emprego, porque com a automação a gente vai... Enfim, o último lugar que restou foi os serviços, né? A gente ainda emprega muito no serviço. Mas se a automação chegar no lugar dos serviços, nós vamos ter desemprego em massa. E ele analisa que a expansão do setor cooperativo, ou seja, das empresas cooperativas, que participam da disputa capitalista, mas que, em sua essência, são geridas democraticamente e que os trabalhadores são os donos, seria uma solução para isso. E tem uma série de evidências em vários lugares do mundo onde empresas cooperativas... No próprio Estados Unidos, a Steam Engineering é um grande sucesso. Existem outras empresas. Então, existe todo esse sucesso nessa área.
E você já deve ter ouvido falar num cara chamado Jeremy Corbyn, na Inglaterra. Uhum. E o John McDougall, que é o principal aliado do Jeremy Corbyn no setor econômico, basicamente defende isso na Inglaterra. E Jeremy Corbyn hoje é a principal liderança do partido trabalhista inglês. Então tem lá na Inglaterra uma figura interessante defendendo isso. Nos Estados Unidos, hoje o político mais popular do país é Bernie Sanders. E Bernie Sanders defendia não apenas isso, como defendia direito à saúde, defendia expansão da atuação do Estado na área da educação. Enfim, usava até a palavra perigosa lá nos Estados Unidos de dizer que era socialista democrático. Usava. Sim. Então, Você confundindo com comunista. Na Espanha temos o Podemos, na Grécia o Syriza. Na Grécia o Syriza, Yanis Varoufakis, que é um economista grego, também defende algo muito semelhante a isso. Existem filósofos e economistas brasileiros também defendendo isso. Então, eu acho que existe no mundo, ainda que não tenha força tão grande, por exemplo, Jeremy Corbyn não está no poder na Inglaterra, Bernie Sanders não está no poder nos Estados Unidos, mas eu vejo forças ascendendo e se fortalecendo. Hoje, Bernie Sanders tem 64% de aprovação nos Estados Unidos, que é a maior aprovação histórica de qualquer político. Então, ele se ele for candidato em 2020, ele tem grandes chances de derrotar Trump. Claro que a ala corporativa do Partido Democrata vai fazer de tudo para ele não ser o candidato, porque eles estão lutando pela própria sobrevivência dos empregos deles. Mas o que eu diria para você, queria saber sua reação, é que existem forças progressistas espalhadas pelo mundo que, curiosamente, têm muita identidade. Eles defendem uma expansão da democracia, tanto uma democracia mais substantiva dentro da área política, como a democracia no espaço de trabalho, defendem vigorosamente direitos sociais, que eles têm muitas coisas em comum, tem muita identidade, embora não sejam iguais. E eles estão surgindo aí pelo mundo. No Brasil eu ainda vejo esse movimento mais fragilizado, mas no mundo eu vejo uma certa força. Será que isso te dá um pouquinho de esperança? Não, é isso com certeza. Eu acho que é por aí que a gente tem que continuar lutando, com muitas aspas aí, né? Resistindo. Porque qual é o papel, né? Toda vez a gente acha que volta e meia entra numa crisezinha e se pergunta assim, mas qual é o papel de um pesquisador na área de saúde coletiva? O que a gente está fazendo? Ou um historiador, ou um cientista político no Brasil na conjuntura que estamos vivendo? Qual é a saída, né? E eu acho que é isso. Se a gente não aposta que é pelas ideias, pelas discussões, pelos debates, que a gente vai ganhando um corpo de pessoas que sejam capazes de se organizar, né, futuramente, institucionalmente, porque assim, não será isoladamente, não será Tatiana, o André isoladamente, nem o Sanders lá isoladamente. Claro. Né? São pessoas, as pessoas fazem a diferença, mas as pessoas não atuam isoladamente, a gente tem que atuar em conexões e construindo ideias, construindo saídas. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Esses movimentos que a gente pode chamar de micropolíticos, eles se tornam movimentos macropolíticos. A história mostra isso. A gente teve movimentos, as revoluções, ou qualquer outra mudança que foi mais, né, grandiosa, elas foram feitas a partir de movimentos que surgiram de pequenos grupos, de situações onde a gente se apresenta, né, com outras perspectivas. É muito grande o que a gente está vivendo, né? Assim, o que hoje mais me assusta quando a gente fala do capital é o quanto ele está em esse modo de produção. Ele é um modo de produção que atende individualmente, né? As pessoas se encantam muito nesse modo de produção capitalista, não conseguem se ver fora, em outra situação, né? O capitalismo está totalmente embranhado na vida da gente. Antigamente a gente tinha uma perspectiva de que o socialismo ele era uma possibilidade. Quando a gente olha para a história do socialismo, a gente fala que há muito capitalismo no socialismo também. Então a gente tem uma dificuldade grande de ver aonde que foram
as saídas possíveis, mas a gente tem que começar a trilhar outros caminhos. O que me assusta mais, voltando ao que me assusta mais, é como que esse capital hoje ele é, né, domador de desejos, ele faz parte do desejo das pessoas, e ele é invisível, porque ele não está só numa empresa, numa forma de produção do trabalho, é na financiarização, é nisso que é totalmente virtual que o capitalismo hoje se impõe. Então, assim, a gente precisa realmente discutir, pensar outras ideias, pensar outras alternativas, reconhecer o que a gente está fazendo com a vida para que a gente possa buscar outros caminhos. Acho que todos esses que você acaba citando, que são personagens da grande política, né, vamos dizer assim, eles estão em instituições de países importantes, fazendo um contraponto de ideias para que isso não se torne a única forma de vida que a gente vai ter na humanidade. Né? E eles estão tocando em anseios que também existem. Né? Por exemplo, o Bernie Sanders se tornou o político mais popular dos Estados Unidos, e eu acho que, em parte, tem a ver com o fato dele ter dito na campanha saúde deve ser um direito. Uhum. Ele tem uma trajetória pessoal que qualifica ele a dizer isso, porque ele lutou por isso por mais de 30 anos. Uhum. Então ou seja, é crível, as pessoas acreditam nele, né? Uhum. Tem aquela coisa da confiança. E eu vejo... Agora, existem pessoas intelectuais, você falou intelectuais, o Richard Wolff não tem muito a ver com política, né? Ele é um economista. Sim. E eu penso que uns intelectuais e pessoas cientistas e tal devem fazer um pouco do que a gente está fazendo, quando eu escrevi A Nova Máquina do Tempo, eu estava muito inspirado em Orwell, George Orwell, e gente como H.G. Wells e tal, que acreditavam que a obra de literatura ela pode ter uma função política, né? Sim, sim. Assim como a arte, né? Como toda a arte que está aí, o que as pessoas conseguem mostrar, a função. A gente está vivendo agora o carnaval, né? Veja aí os sambas enredos, veja o que está. Eles estão colocando para assim, vem cá, não queremos, não aceitamos alguns, tem limites, tudo isso tem limite, né? Essa é uma forma de discussão também, não é só a ciência que vai produzir uma outra alternativa, e também não será só a política, é a vida, é como as pessoas vão se posicionar à frente ao que está se apresentando, que também vai criar outro debate político, né? Agora, eu queria comentar essa coisa do direito à saúde, né? Que é uma coisa que é também um tensionamento que eu acho que é importante. Ampliar o direito à saúde pode ser também um grande incentivador do capital. O que eu quero dizer com isso? Né? A depender de como que isso seja feito, isso pode significar mais fiscalização da vida, mais produção de medicamentos, de produção de serviços, pessoas ficando em UTI. Então, assim, tem que ter uma mediação do que se quer produzir de vida, de saúde, porque senão o direito à saúde como bandeira vai ser ampliação do capital da saúde. Então, se for voltado apenas para consumo de serviços de saúde, não resolve o problema. Resolve. Então, assim, no nosso caso aqui, a gente viveu essa contradição bastante importante. A gente ampliou, sim, o direito à saúde, mas a gente continuou mantendo desigualdades profundas. Então, aquela ideia de um conceito ampliado de saúde, de uma produção de saúde que fosse, né, uma produção de vida, que gerasse uma saúde mais plena para as pessoas, possibilitasse que as pessoas pudessem ter uma vida mais saudável, foi um pouco deixado de lado por um bom tempo, e a gente ficou na ampliação do acesso. E a ampliação do acesso, veja, foi ótimo para o complexo industrial da saúde no Brasil. A gente hoje tem os planos privados indo daqui para cá, né? Todos os segmentos privados indo muito feliz porque ele se expandiu absurdamente no Brasil no acesso, mesmo no âmbito do SUS. Então, assim, é uma contradição que a gente tem que estar colocando o tempo todo qual é o projeto que se quer. Qual é o projeto de Estado que se quer? Porque se é um projeto de Estado que, ok, eu vou ampliar o direito, mas eu vou ampliar
medicalizando mais a vida dessas pessoas e não necessariamente resolvendo os problemas que causam doenças dessas pessoas, eu estou só aumentando o poder do capital no meu país, que eu diria muito tranquilamente hoje, quando a gente olha para a trajetória dos anos, isso, né? Que é o nosso dilema da reforma sanitária principal é esse. A gente, setorialmente, talvez a gente tenha expandido muita coisa, mas em termos de política pública abrangente, talvez a gente tenha tido muitos problemas, né? Que impedem hoje a gente ter uma saúde plena como se poderia ter tido, né? Não, com certeza. O objetivo tem que ser que as pessoas fiquem mais saudáveis para precisarem menos do serviço. Exatamente. Esse era o debate, né? Esse era o debate. Não a gente garantir o direito para ampliar o consumo. Ampliação do consumo significa mais gasto e uma sociedade mais medicalizada gera outros problemas de saúde que vão ser cobrados mais à frente. E, enfim, nós essa é uma discussão interessante, porque eu vi uma vez a coisa do gasto à saúde. Nos Estados Unidos, o gasto à saúde é altíssimo. Tem uma representação do PIB muito grande. É um dos países que mais gasta, mas gasta de uma forma ruim. Não garante a sua população e não produz uma população mais saudável. Quer dizer, o gasto per capita lá é altíssimo. Você compara com o gasto per capita de um país que garante totalmente a saúde, como os nórdicos ou até como a França. E não, a França gasta muito, mas a França fornece um sistema de saúde absolutamente fantástico. E o gasto na França subiu, também tem a ver com imigração. Né? Mas essa é uma discussão muito interessante. Você coloca uma questão de que a gente precisa estar pensando não apenas nos que eu chamaria de grandes temas, mas na implementação. Uhum. Porque se a implementação ela não for voltada para um objetivo que dá mais autonomia ao cidadão e que faz ele ter melhores condições de participar melhor da democracia, essa defesa ela pode se esvaziar, ela pode ser capturada por aqueles que querem transformar isso numa forma de ganhar dinheiro. E essa semana, até dando esse curso em Manaus, eu falava um pouco dessas teorias todas, né, de análise de políticas. E uma coisa que é bastante curiosa, né, é que quando a gente olha autores que falam de teorias que falam da implementação de políticas dentro daquela coisa mais esquemática de um ciclo de política, né, eles chamam muito a atenção disso, falam assim, olha, uma implementação em geral de política, ela é problemática, ela tem questões e desafios maiores quando você tem uma formulação de política ruim. E aí, o que eles querem dizer com isso? Né? Se você teve no momento que você faz o pacto de uma seguridade social ou um pacto de direito à saúde, você coloca isso em grandes letras e diz, façamos um projeto de ampliação do acesso aos serviços de saúde, de ampliação do direito à saúde, e esquece de dizer que isso exige uma série de outras, esquece de dizer ou não prioriza, ou não coloca dentro desse plano. Tem um vácuo ali. Tem um vácuo nesse plano, de que você precisa garantir, né, políticas em outras áreas para que você possa garantir esse acesso de qualidade. Você tem uma implementação que vai ser focada no acesso aos serviços de saúde. Você não vai se preocupar nem com a educação, nem com a habitação, nem com a desigualdade social, com a renda, com o trabalho. Você esquece tudo, mas está lá com políticas econômicas e sociais como a gente tem, né? Então, assim, essas são questões que a gente tem que maturar no nosso também, no campo, para que possa antes e politizadas, né, de onde estão os nossos desafios. Eles estão desafios onde a gente enfrente, né, onde são agendas políticas que não são necessariamente setoriais, mas são agendas políticas absolutamente importantes para que a área da saúde possa se desenvolver. Né? Então, tem aí tradições importantes que precisam ser trabalhadas. A gente teria ainda muito mais para conversar, mas eu vou finalizar esse terceiro bloco aqui, a não ser que Tatiana ainda tenha mais alguma coisa que ela queira
dizer. E a gente pode ir para um último bloco, se ainda tiver fôlego hoje, ou quem sabe um outro dia. Não precisa resolver tudo. Se ainda tiver fôlego hoje, para a gente discutir um pouco de teorias e metodologias na área de saúde coletiva, que é uma coisa que eu coloquei até, eu não sei se eu não te contei isso ainda, mas eu estou com um projeto de pós-doutorado lá no ISC, e eu estou com a ideia de um dos meus artigos do pós-doutorado ser justamente fazendo uma revisão de literatura sobre as metodologias, a forma como as teses e as dissertações usam fontes orais, que tipo de crítica de fontes eles fazem e que tipo de contribuição seria interessante que eles poderiam absorver, quer dizer, problematizando justamente a pesquisa científica e vendo uma contribuição específica que eu acho que o meu estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, poderia trazer. Eu tenho essa impressão e estou com essa preocupação, então a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso no último bloco, um bloco mais curto, se você tiver fôlego ainda hoje. Mas, enfim, a conversa tem sido ótima e nós já gravamos 3 blocos. Esse foi o nosso terceiro bloco. Diga. Ao quarto. Vamos ao quarto. Vamos ao quarto, tá disposta. É isso aí. Bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política e ciência. E agora eu estou no quarto e último bloco dessa vez, porque eu fico com a esperança de ter a oportunidade de conversar novamente com a professora Tatiana Vargas, para conversar um pouquinho sobre teorias, metodologias da saúde coletiva. Eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu gostaria de conversar com a professora. Eu já comentei anteriormente sobre essa coisa das fontes orais, Tatiana, e, na verdade, tudo começou com minha dissertação de mestrado, onde a minha orientadora, Maria Cecília Velasco, uma professora que... Eu dei muito sorte com as professoras mulheres, assim, na minha trajetória. Eu fui orientado no mestrado por Maria Cecília Velasco e no doutorado por Lígia Vieira da Silva, né? Eu tive excelentes orientadoras, né? E no meu PIBIC foi Lígia... Bahia. Lígia Bahia. Não, Lígia Bahia é aqui do Rio. Não é Lígia Bahia do Rio, não. Desculpa, Lina Aras. Eu me atrapalhei com os nomes. Mas já tem tanto tempo. Foi no meu PIBIC Iniciação Científica, Lina Aras, eu tenho 3 anos, e foi estudando uma coisa da área de saúde, que foi a dupla dimensão da atuação da Fundação Rockefeller na enfermagem e tal. Mas, bem resumidamente, eu li um autor chamado Alessandro Portelli, que ele escreve sobre as peculiaridades do uso de fontes orais. E o que é interessante é que ele analisa como a memória das pessoas, elas mudam com o tempo, e o grande fator moderador é a ideologia, é o que a pessoa defende. O caso, exemplo dele fantástico, é o massacre de Civitella, na Itália, que, bem resumidamente, na época do massacre, eu cheguei a contar isso para você na nossa conversa, mas bem resumidamente, na época do massacre, foi um massacre produzido por nazistas contra uma população italiana, nazistas alemães contra uma população italiana, por causa de um ataque de comunistas. Na época, os comunistas atacaram os nazistas, os comunistas eram uma resistência à ocupação nazista, e os nazistas massacraram as pessoas. Na época, pessoas da cidade condenaram totalmente os nazistas. Joga 50 anos depois, a condenação recai sobre os comunistas. E o motivo é meio simples. Eles tiveram que conviver com os comunistas, era uma população extremamente conservadora, culturalmente, tem que caracterizar que tipo de conservadorismo. Mas é o conservadorismo cultural, e eles reagiam mal à forma de vida, digamos assim, e às ideias que os comunistas defendiam, e eles foram ressentindo quem estava perto. E os nazistas e os alemães que não estavam mais lá, e que eram cristãos como eles, protestantes, né, mas compartilhavam a identidade cultural do cristianismo, criou-se uma narrativa de que um alemão teria ido lá, pedido desculpas, pediu perdão, e perdoar é uma coisa divina, perdoar é muito caro aos cristãos, e que eles teriam perdoado. E aí a narrativa ficou
que os culpados foram os comunistas porque provocaram os nazistas. Não foi quem matou centenas de pessoas, dezenas de pessoas, centenas não, dezenas de pessoas, que eram os monstros. Eram aqueles que teriam provocado, teriam sido irresponsáveis, teriam tido a audácia de tentar defender a cidade de uma ocupação. Então, eu acho esse exemplo muito interessante e que faz a gente refletir que a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas dizem. Uhum. Nós todos temos memórias falsas, temos, enfim, erros cognitivos, lembramos as coisas pela metade. E quando eu realizei minhas entrevistas, normalmente eu estava buscando, eu só confiava numa informação normalmente que fosse cruzada pelo menos por 3 pessoas diferentes. Uma coisa, para ter impacto factual, tinha que ter cruzamento. E, em geral, eu ia com, principalmente no mestrado, com muitas fontes outras, que eu também tenho críticas, por exemplo, jornais, o editorial tem uma ideologia muito grande, um viés, e eu fico me perguntando se essa é uma coisa na saúde coletiva que poderia avançar, se você concorda comigo. A saúde coletiva fez uma apropriação excelente das ciências humanas. Eu vejo um aprofundamento em algumas pessoas, assim, conhecimento sobre teorias de ciências humanas, às vezes até mais denso, em pessoas da área de saúde coletiva. Talvez pelo fato de não serem da área de humanas, eles quiseram compensar e foram muito longe. Mas no que tange crítica de fontes, os trabalhos que eu tenho lido não tão ruins, mas eu acho que poderiam amadurecer em relação a essa questão. Isso é muito, muito legal a gente poder conversar sobre isso, né? Porque, assim, fala um pouco dos bastidores que a gente tem das pesquisas, né? Dos nossos processos de construção desses estudos. E aí eu diria que não é só uma questão para as entrevistas ou para as fontes orais, eu acho que também para as análises documentais e para outras coisas que a gente vem a fazer, né? Então eu venho olhando para isso, não eu sozinha, nesse grupo, no grupo Caminhos, que eu comentei logo no primeiro bloco, né? Do Caminhos para Análise de Políticas, a gente resolveu conversar sobre isso de forma um pouco mais ampla, que a gente começou a perceber que tinham diferentes questões a serem trabalhadas. Então, a gente começou a trabalhar em rodas de conversa. A primeira roda que a gente fez de conversa foi para tratar sobre todas as rodas são sobre práticas de pesquisa. E a primeira foi sobre entrevistar. Como a gente entrevista pessoas, por que a gente escolhe algumas pessoas e não outras, e como é que faz análise e o tratamento dessas entrevistas, que é uma fonte oral, né? Nessa primeira roda, a gente convidou 3 pessoas, a gente sempre convida nas rodas pessoas diferentes para falar sobre essa prática de pesquisa que a gente estiver colocando em discussão. Então, a gente chamou uma pessoa que trabalha muito proximamente a mim, a Cristiane Machado, que escreveu, inclusive, aquele texto da saúde em tempos contraditórios, agora, recentemente, e fez entrevista com quase todos os ministros da saúde. Quase todos não, ela entrevistou todos os ministros. Acho que ela não conseguiu entrevistar eu não me lembro, foi um que ela perdeu que já estava falecido. Mas ela entrevistou todos os ministros que estão no SUS desde então. Então, ela tem uma prática muito em estudos de políticas com essa coisa mais da institucionalidade do Ministério da Saúde. Uma outra professora também lá da escola, a Creuza Azevedo, com pesquisas mais na área de psicossociologia, entrevistando gestores, pessoas ligadas aos hospitais e tal. E uma terceira pessoa que a gente chamou na época, vou esquecer a terceira pessoa agora. Já lembrei, uma pessoa do IFF que também trabalha muito com etnografia, que é a Marta Moreira. Trabalha com etnografia, fez uma formação em ciências sociais, é psicóloga, foi minha colega de formação. Então, assim, são pessoas que vêm trabalhando com fontes orais. E uma coisa que a gente percebe é que há diferentes tratamentos de fontes orais de acordo com o que você está buscando, né? Cuidados com isso. E o uso, né, que a gente vem problematizando, né? Mesmo isso que você está falando. Falar, por exemplo, a Cristiane falando
da entrevista com os ministros da saúde e com os gestores, ela falou assim, eu preferi entrevistar essas pessoas sempre, pelo menos um ano depois delas terem saído do cargo. Por que um ano depois? Para elas não estarem naquele momento totalmente envolvidas com a gestão, para elas já poderem ter feito uma reflexão sobre aquilo. Mas aí depende do objetivo da pesquisa, certo? Claro. Porque se a pesquisa for você olhar quais são as decisões que estão ali colocadas, talvez seja interessante você entrevistar no calor do momento. Mas como o objetivo dela era você buscar dentro das discussões do que eram as prioridades do Ministério da Saúde no momento da sua gestão, ela priorizou pegar pessoas que tivessem pelo menos se afastado há um ano daquela gestão, inclusive os ministros. Então, ela não entrevista naquele... Então, foi um critério que ela utilizou para isso. Quando a gente vai para fontes orais, por exemplo, você trabalhou no seu estudo com entrevistas que tinham sido concedidas para outro pesquisador ou que estão disponíveis em bancos. Isso. As pessoas perguntaram coisas que você vai lá ler e ver como é que é aquilo. Você tem que saber o que você está procurando ali. Uma coisa é quando você conduz a entrevista, está tentando... Um objetivo. Ali tem um resultado não previsto, às vezes. Exatamente. Você pode mudar o rumo da sua pesquisa por conta de uma fala que alguém está ali trazendo, que é uma total novidade e você vai buscar. Só para pegar um exemplo, uma das falas, você vai lembrar disso na minha tese, eu cito a Aroca em uma entrevista que ele fez para um grupo de pesquisa e que ele resolveu falar um pouco sobre o Partido Comunista Brasileiro, que a pergunta nem necessariamente levava isso, foi uma vontade... Por acaso apareceu. Dele, e eu uso com um certo destaque por causa da importância que a Aroca teve pro processo e tudo mais. Então, perceba que às vezes uma coisa valiosa você encontra quase que acidentalmente, né? Exatamente. Então, assim, fontes orais, entrevista é uma fonte oral. Ela vai estar sendo feita e delimitada muito claramente dentro dos seus objetivos imediatos de pesquisa. E muitas vezes, aí eu acho que o material que o Bourdieu nos oferece na Miséria do Mundo, ele discute isso, né? Assim, tem muitas vezes que a gente faz entrevista que a gente perde a entrevista. Perde a entrevista porque a gente foi uma coisa tão delimitada e ou o entrevistado passou a perna em você e começou a te guiar e você não percebe, ou ao contrário, você guiou tanto o entrevistado que você não conseguiu deixar abertura para ele falar o que é. Eu tenho uma entrevista que eu fiz para o meu mestrado, que eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu não quero expor. Inclusive é um deputado, uma pessoa conhecida. Mas eu entrevistei ele e ele estava tão, digamos assim, motivado para dizer uma coisa ideológica na entrevista, que e colocou tantas dificuldades depois para a publicação da entrevista, que eu desisti de usar a entrevista. Sim. Eu mandei um e-mail para ele dizendo, olha, não fique tranquilo, não vou mais usar a sua entrevista. Eu cheguei à conclusão que a entrevista não tinha tanta coisa que se aproveitasse, por causa da forma como ele foi psicologicamente, assim, preparado para ignorar minhas perguntas e dizer o que ele queria dizer. Exatamente. E ele não estava sendo, digamos assim, aberto. Isso foi no mestrado, não foi no doutorado. Minha experiência no doutorado com as entrevistas que eu fiz foi absolutamente mais tranquila. As pessoas foram super afáveis, né? E eu tive uma entrevista com o Roberto Santos, que é um cara que nós temos muitas divergências políticas, ele é uma pessoa centro-direita e tudo mais, mas ele foi tão educado, tão gentil, que acabou sendo no mestrado uma das melhores entrevistas que eu fiz. Eu fiz na casa dele, ele é ex-governador da Bahia, ex-reitor da UFBA, e uma pessoa educadíssima, e nós temos muitas divergências, mas foi uma divergência respeitosa, e aí isso não acarretou nenhum problema para o diálogo. Pois é, então assim, essa fonte oral, entrevista, né, e o uso dela, ele precisa ser, e aí eu acho que para todos qualquer técnica de pesquisa que a gente venha fazer, qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquele material, aonde que eu vou, porque a gente é capturado por esses materiais, eles ofertam às vezes coisas para a gente que a gente não percebe, né, que está sendo capturado, então a gente tem que olhar e fazer realmente uma análise
o mais objetiva possível daquilo que se oferta frente aos objetivos da pesquisa. Isso é um grande desafio. O Bourdieu nos ensina muito sobre pesquisa, né, e sobre processos de autoanálise, né, de como é que você se analisa e se vê nesse processo. E aí, recentemente, eu comecei a entrevistar, a orientar uma aluna. Na verdade, eu já vinha orientando alunas que vêm trabalhando com sentidos, né, práticas discursivas e sentidos na política. A gente tem usado muito um referencial de uma professora da PUC de São Paulo, que é a Mary Jane Spink, não sei se você conhece. E a Mary Jane, ela trabalha com ela é uma psicóloga de formação e trabalha na PUC, na área de psicologia social, e ela trabalha com essa ideia, né, de sentidos. Como é que se produzem sentidos e como é que se produzem práticas discursivas, ou seja, discursos que evocam determinados sentidos, que para essa discussão de políticas tem sido muito interessante. Isso eu comecei a poder, com esse referencial, a me mobilizar um pouco mais de entender que as falas, todo recurso oral que a gente tem, seja ele uma entrevista já concedida, seja ele uma entrevista, né, uma fonte oral primária, que a gente vai lá e faz a entrevista, né, seja um documentário que você consegue pegar, né, tem documentários maravilhosos da reforma sanitária, que você consegue ir lá ao loco e ver o que está acontecendo. Você pode trabalhar com a ideia de quais foram os discursos que começaram a se constituir ali. E aqueles discursos, eles são contraditórios. E eles são diferentes no tempo. Se a gente pega o discurso do Arouca na 8ª conferência, é completamente diferente do discurso do Arouca em 2003, já perto, né, do óbito. Então, assim, são Aroucas diferentes. E a gente precisa entendê-los no seu contexto. Então, antes de qualquer fonte oral, uma coisa que a gente tem feito muito é entender todo o entorno desse discurso que está se montando, né? Quem é essa pessoa que fala, da onde ela fala, onde ela se localiza, lê todo tipo de materiais e de documentos que estão sendo produzidos, ambientar a fala, porque se a gente não ambientar a fala, a gente vai perder a possibilidade de entendimento do que está acontecendo ali. E aí, recentemente, eu comecei a orientar uma aluna, a Laura, que trouxe um grande presente assim, para mim, porque a Laura trouxe vários relatos, na verdade, cenas, que ela registrou num diário de campo dela, quando ela atendia no hospital, e eram cenas dos pacientes, situações de vida que estavam ali, do atendimento, do dia a dia no hospital. E ela, quando ela me mostrou, eu falei, Laura, você tem um material riquíssimo, que poderia ter sido feito como uma etnografia concreta, real, né, do dia a dia, você anotando, e que ela fez e guardou. E no que ela traz hoje, de novo, a gente começou a olhar uma coisa que se tornou um documento escrito, mas é um relato construído a partir da história dessa pessoa. E aí a gente começou a mexer com isso, com métodos mais da etnografia, e aí, recentemente, a gente estava conversando e ela trouxe uma frase do Manuel de Barros, que eu acho que expressa bastante bem essa nossa preocupação do que é a realidade ou a verdade da fala do que a gente ou lê ou escuta, né? Porque a gente pode ler um relato oral. E o Manuel de Barros tem uma frasinha que fala assim, ó, 90% do que escrevo é invenção, só 10% é mentira. Então, por que essa frase está servindo muito para a gente pensar? Porque as pessoas, os discursos falados ou escritos, eles são produções e são invenções do que a gente faz cotidiano. Então, quando a gente fala assim, qual é a história que é para valer da reforma sanitária? Tem uma história da reforma sanitária? Não, tem várias versões, tem várias pequenas histórias, tem várias maneiras da gente contar a reforma sanitária, você viu isso, né? Quando você começa a contar, então assim, se a gente pega aquela discussão então agora dos partidos, assim, gente, tem uma série de coisas aqui que não estão contadas, e se a gente coloca a luz sobre elas, a gente conta uma outra reforma sanitária diferente da reforma sanitária que se divulgou. E até então, mesmo... né? Isso precisa
mais verdadeira? Não necessariamente. Existem aí, né, eu gosto muito de trabalhar com a coisa das disputas e das contradições por isso, porque existem em cada momento alguma coisa que vai ganhar mais relevo, é necessário pensar sobre isso. Há alguns anos atrás, a gente tinha mais dificuldade de fazer críticas ao nosso processo de construção do Sistema Único de Saúde, ao projeto como um todo. Hoje a gente está sendo muito mais crítico. Por que hoje a gente está sendo muito mais crítico do que há 10 anos atrás? Vamos colocar assim. Por que era necessário, 10 anos atrás, a gente enaltecer o projeto e hoje a gente fala assim, não, tem coisa muito boa, tem coisa muito interessante, mas teve um problema, nós tivemos aqui... Tem a ver com a conjuntura. Tem a ver com a conjuntura e com as coisas que nos interessam hoje falar, né? Então, eu acho que quando você faz essa pergunta das fontes orais, eu acho que é absolutamente importante a gente perceber que os nossos estudos também são construções temporais, eles se colocam frente a questões de pesquisa que estão hoje, que essas fontes orais, elas são capciosas, assim como as fontes documentais, a gente tem que ser objetivo no sentido de o que eu estou procurando aqui e o que está querendo me enganar, o que eu não quero, não vou ver e não preciso ver agora e vou justificar o que eu uso, né? Com certeza. Eu, na verdade, quando eu uso Portelli tem uma coisa muito interessante. Portelli mostra que muitas das fontes que a gente supostamente tem tanta confiança, elas foram obtidas oralmente, né? Ele cita, por exemplo, relatórios policiais. É como uma pessoa testemunhou. Embora esteja escrito, vem de uma fonte oral. Quer dizer, foi a partir de uma fonte oral que aquele relatório foi escrito. Quer dizer, muita coisa que está nos jornais tem uma origem oral. Então, o fato de estar escrito cria o que Portelli chama de ilusão da imutabilidade. Por ser aparentemente imutável, teria uma santidade da palavra. E, na verdade, o maior erro que eu ia cometer, felizmente não cometi, mas o maior erro que eu ia cometer na minha dissertação de mestrado, quando eu analisei MDB e Arena, ia vir da fonte de um diário oficial da Assembleia Legislativa, porque eu estava lendo o diário, e na época que eu estava lendo o diário, 3 facções anticarlistas estavam aliadas, e aí eu comecei a escrever um artigo falando dos carlistas e dos anticarlistas, como se os anticarlistas fossem uma facção só, baseado em uma única fonte. Mas eu fiquei meio invocado, fui ler jornais, e lendo jornais eu percebi, da época, que não era uma única facção anticarlista, que tinha vianistas, que tinha lomantistas, que tinha jurassistas, que circunstancialmente eles estavam aliados, porque eles queriam evitar que a CM fizesse sucessor em 1975. Quer dizer, foi uma coisa que criou uma ilusão dentro da minha cabeça, porque eu li só uma fonte, inicialmente, e quando eu cruzei com outras fontes, eu ia fazer uma maior bobagem. Eu ia cometer um maior erro, e não era uma fonte oral, mas era uma fonte que estava escrita, mas aquela vinha de uma oralidade, porque eu me baseei no discursos dos deputados estaduais de 72, 73, 74. Quer dizer, e por que eles não estavam reconhecendo naquele momento as facções daqueles vinham? Porque não interessava, porque era importante mostrar a unidade contra Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, até meu erro tem uma explicação. Sim. Mas claro, a gente vai... essa é a brincadeira da pesquisa, né? Eu acho que é o divertido, né? É a gente começar a pegar o que há e a começar a tentar entender um quebra-cabeça. A análise de política é um quebra-cabeça, porque tem diferentes agentes, diferentes formas de interação disso, não é só um que vai influir ali. Então, entender esses processos, em geral, é muito mais difícil. Exige uma certa maturidade também no tempo de pesquisa, que hoje a gente tem muito mais pressionados e acelerados a produzir, né? Então, é completamente diferente de você fazer um estudo onde você tem variáveis e dados bastante concretos, que você cruza aquilo e chega a algumas descrições de processos. A gente não chega a descrições de processos. E se bobear, ainda tem um monte de coisa que você deixa de fora porque você não vai dar conta de olhar esse conjunto de questões. Né? Mas é isso, é um cuidado enorme que a gente tem que estar tomando, né?
Eu acho que uma das coisas boas que a gente aprende na ciência é não ter medo de perceber os nossos próprios erros. A ciência incentiva a gente a reconhecer quando a gente errou e tentar entender por que errou. Esse exemplo meu é muito isso. Eu não simplesmente fiquei satisfeito quando eu descobri que tinha errado. Ah, não vou. Eu estava construindo esse artigo, agora eu vou ter que mudar. Mas eu pensei, por que eu errei? Sim. Teve alguma coisa que me levou a esse erro. E fazer essa reflexão faz a gente pensar, inclusive, sobre as fontes que a gente está utilizando e ter esse olhar crítico sobre elas. Saber que, por exemplo, quando eu li o Jornal à Tarde, eu percebi claramente que o Jornal à Tarde era pró-ditadura militar. Eu tinha que levar isso em conta o tempo todo que eu estava usando o jornal. Porque ele tinha um viés. O Jornal da Bahia estava com a missão de tentar destruir Antônio Carlos Magalhães. Eu não poderia esquecer isso. Então, quando eu fui ler a revista do SEBS, os objetivos das pessoas que editavam a revista e o que eles defendiam ideologicamente tinha que ficar claro para mim, até para entender a seleção do que eles decidiam publicar. Né? Porque eles não iam publicar qualquer coisa, eles iam publicar coisas que tinham identidade com as ideias que eles queriam propagar, enfim. Sim. Então, eu acho que ter essa clareza das, digamos assim, disputas de interesses é uma coisa, né, dos conflitos, é muito importante. É muito importante. Reconhecer que existem diferentes fontes que você pode buscar, porque você talvez não dê conta de olhar um conjunto, mas de coisas que estão aí relacionadas, mas se você está tratando de partidos, dois partidos políticos num cenário, se você só ficar com a fonte oficial, vai ficar complicado. Perceber que você precisa de uma fonte que não seja só oficial para isso é importante. Eu fiz algo parecido, passei por algo parecido no meu mestrado também, que eu fiz uma análise do processo constituinte, né, olhando as atas eu queria entender como é que se tinha configurado o capítulo da saúde dentro da ordem social, né? De que lugar era esse dentro da seguridade. Então, um trabalho que eu tive enorme foi, vou reconhecer, me peguei pela vertente oficial, vamos lá. Vamos olhar a Assembleia Nacional Constituinte, vamos ver quem são os deputados, vamos ver quem são os senadores, né? Quem está participando do Congresso Constituinte, como se organizaram as comissões, né, toda a história desses deputados, saber quem tinha vínculo com o setor privado, quem tinha vínculo com o setor público, e li todas as atas, li todas as discussões, mas aquilo era um insumo da minha dissertação, porque se eu só ficasse com aquilo, eu nunca teria entendido quais eram as disputas que estavam presentes e por que se chegou à Seguridade Social e não ficou só a saúde. Então, eu fui entrevistar muita gente, fui olhar documentos produzidos pelo SEBS durante aquele período, fui olhar vários debates que estavam ali colocados. Não fui, por exemplo, para a mídia. Não fui debater a mídia, porque eu falei, não, eu não estou debatendo, eu estou olhando para um setor específico. Então, eu consegui, pelo setor, resolver. Mas, num determinado momento, eu falei assim, se eu não tivesse entrevistado essas pessoas, eu não teria conseguido fazer as conexões que eram necessárias para eu entender por que de uma determinada hora o Centrão se mobiliza em torno do capítulo da Seguridade Social. Como é que surge, né? A Seguridade Social ela não está desde o início, ela está num determinado momento que o Centrão se articula. O que significa isso? Você só entende conversando com as pessoas, né? E tendo outras fontes para você poder identificar mesmo a história política daquele momento. Né? Então, você tem que ver qual é a fonte mais adequada, né? Para o objeto que você está buscando investigar. No meu caso, você está lendo minha tese, você viu que, embora eu tenha ido atrás de fontes escritas, eu me baseei predominantemente nas mais de 30 entrevistas, né? Por que eu me baseei nas entrevistas? Porque o tipo de coisa que eu estava perguntando e o tipo de coisa que Lígia interrogou era o tipo de coisa que você não vai achar em fonte oficial, porque era um período de ditadura. E as pessoas tinham medo de ser presas, de ser mortas, enfim. Então, era o tipo de informação que é meio óbvio que a fonte oficial não vai ter, não vai possuir. Eu me lembro, por exemplo, em relação ao meu mestrado, por que os jornais foram importantes para mim? Porque os jornais, eles se alimentam muito do conflito. E no período das eleições, durante o conflito, os jornais acabavam transparecer as características das facções internas dos partidos. Porque o conflito favorece. O momento de excepcionalidade da disputa, da eleição,
das pessoas estarem no confronto, elas acabam dizendo. Eu nunca me esqueço de uma fala de um deputado que disse assim, ele estava querendo se contrapor a um outro deputado e ele disse assim, não, eu tenho 5 votos. E o jornal colocou isso. Aí o outro disse, não, você não tem 5, você tem 3. Mas aí eu pensei, se ele tem 5 ou se ele tem 3, é uma questão menor. Mas 2 pessoas em disputa ali concordavam que ele controlava parte da Câmara e de vereadores e tal. Ele era um deputado, mas ele controlava parte da Câmara de Vereadores. Então, e ele era uma liderança do chamado MDB adesista. Então, no meio de uma discussão em termos de números que não me interessavam, ficou evidente que ele tinha um poder que eu não tinha confirmação em nenhuma outra fonte. Mas me pareceu uma fonte extremamente confiável, porque teve um outro jornal que reproduziu o debate de uma forma diferente, mostra que não copiou a notícia, e que confirma o relato da discussão. Então, às vezes, assim que você pega uma informação valiosa. Já para saber sobre a reforma sanitária e saber até que ponto o partido ajudou, como eu percebi que era uma coisa no ponto de vista pessoal, eu tinha que falar com as pessoas. Porque Sônia Fleury, por exemplo, diz, foi muito importante na minha trajetória. Né? Isso daí, dificilmente eu ia achar alguma coisa escrita, a não ser que ela tivesse sido entrevistada, tivesse dito isso em uma outra entrevista. Mas dificilmente ela teria escrito sobre isso. A Aroca, quando eu achei, foi uma entrevista. Né? Nelson me disse os detalhes de como foi a formação dele na entrevista. Como é que isso influenciou a trajetória dele. Isso é muito curioso, eu tenho até trabalhado um pouco isso com Celita, né? Como que isso fala também da nossa forma de organização política, não só da conjuntura, né, de 70, 80, que os partidos estão voltando a se apresentar, e é isso, está havendo muito partido na clandestinidade, outros que não estão, né, ainda se organizando, então é difícil você ter a fonte oficial, isso a gente já sabe. Só em 85 os de matriz marxista voltaram. Mas aí, além de ter a dificuldade da fonte oficial, você também tem a dificuldade de reconhecer isso por dentro de uma institucionalidade mais partidária, porque a gente também tem uma trajetória política no Brasil e as pessoas fazem a diferença mesmo dentro dos partidos. Então, as pessoas faziam a diferença e levavam discussões para a saúde, mas aquilo não virou uma pauta do partido necessariamente. Com certeza, com certeza. E pessoas no partido. Olha que coisa curiosa, porque isso faz parte na verdade, a pessoa aprendia coisas no partido, levava para a reforma sanitária, tentava levar para o partido, mas não necessariamente no partido aquilo dali se institucionalizava. E aí, assim, essa é uma hipótese de trabalho que a gente tem, né? Assim, como que a base de sustentação política no Brasil também acaba sendo uma base de sustentação que é frágil, de uma certa forma. Frágil porque se a gente tem partidos que encampam o projeto, é uma coisa. Se a gente tem pessoas nos partidos que encampam o projeto, é outra coisa completamente diferente. Né? Então, a gente vai ver depois, no decorrer da implementação desse projeto, que a gente não vai ter partido brigando pelo SUS, né? Vai ter pessoas brigando pelo SUS. Algumas delas filiadas a partidos. Algumas delas filiadas a partidos e mais ainda, né, algumas que vão mudar de partidos e vão se posicionando de forma diferente. E algumas importantes sem nunca terem se filiado a partido algum. Isso. E essa é uma coisa interessante que eu tive que discutir na minha tese e que você tá lembrando aí, e que foi uma coisa bastante interessante, porque eu tive que refletir que a contribuição se deu num saber específico de parte das lideranças da reforma sanitária. Então você tinha que primeiro que reconhecer que a contribuição não era referente a todas as lideranças, era uma parte, e nessa parte o tipo de contribuição que a militância deu, que não foi a mesma para diferentes pessoas. Eu citei Nelson e Sônia Fleury, eles dois deixam muito claro, o tipo de contribuição para um e o tipo de contribuição para outro não foi a mesma coisa, porque a experiência de vida não foi a mesma. Né? Então, isso
são tão orgânicos assim nesse país, né? Não dá para comparar com o Partido Trabalhista da Inglaterra. Ah, sim, o Partido Trabalhista na Inglaterra foi extremamente orgânico, a luta pelo NHS, o National Health Service, né? Foi uma bandeira que se tornou tão forte. Agora é interessante que nos países onde se torna uma bandeira muito forte, essa noção de universalidade, ela às vezes ela ultrapassa os partidos. No Canadá, o Partido Conservador defende a universalidade, porque lá se tornou uma questão de cidadania, de fato, que todos participam, e não a questão de um partido. Uhum. Porque quando... Esse que eu acho que esse que é o grande tensionamento que a gente tem que falar de processos políticos bem diferentes, porque aqui a gente tem um suprapartidarismo para a saúde que não se colocou como um apoio político necessário para se universalizar na sociedade. É isso que faltou, né? É interessante você falar isso porque a gente estava começando com a discussão de ciência, e uma das coisas da ciência que eu acho importantes é quando a ciência vira senso comum. Quando a ciência, o conhecimento científico, ele se torna tão popular que pessoas que não são cientistas, que não têm formação, acabam participando dessa coisa e reconhecendo ele, né? Nos países desenvolvidos, por exemplo, já tem pesquisas mostrando que a teoria da evolução, por exemplo, na Europa, é largamente senso comum, ou seja, a população, mesmo aquela que não tem formação científica, conhece um pouco ou o suficiente de teorias como essa. E no caso como o Brasil, eu vejo muita dificuldade em relação a nossa cultura científica ser baixa, de aspectos da ciência se tornarem senso comum. Esse é um desafio grande, importante do nosso ensino, né? Que é um pouco isso. A gente falou sobre um direito e a universalidade, um determinado tipo de valor, ele se tornar senso comum em termos de direito de cidadania, tipo, eu achar que é óbvio que todo mundo tem que ter direito à educação, à saúde, como um cidadão canadense diz pra gente numa entrevista, seja ele do partido mais conservador que esteja lá. E nós não temos isso, nossa população ainda não vê ainda com essa clareza, ainda falta esse amadurecimento. E por outro lado, além disso, falta essa coisa com relação à ciência, né? A gente estava falando sobre a dificuldade de saber o que é que fascismo significa, o que é que liberalismo significa. Eu acho que a gente melhora, a gente cresce com os debates e com as conversas. A gente aprende um pouco conversando e divulgando essas conversas. E isso é um grande motivador meu para fazer o canal e para ter convidado você aqui hoje. Parabéns, isso é muito bom. Mas você faça muitas conversas boas para a gente poder acessar o seu canal e aprender um pouco com essas conversas também. E eu vou aprender muito, porque eu consegui já convidados como você e outras pessoas que sabem muito mais do que eu em tantos assuntos, que eu acredito muito que eu vou ter a oportunidade de aprender bastante, de refletir, vai ser uma experiência boa para mim, e que eu torço que também seja para as pessoas que decidirem assistir, tá? Eu quero finalizar esse bloco, não com um adeus, porque nós vamos ter novas conversas no futuro, mas agradecer intensamente a professora Tatiana Vargas pela gentileza, pela disponibilidade, aqui terça-feira de carnaval. Eu que agradeço, André, eu que agradeço. Passando com a família, e teve essa disponibilidade de fazer essa participação aqui comigo. E saber que nós vamos ter outros momentos para conversar, e espero que a gente continue aprendendo, refletindo sobre ciência e sabendo que a nossa intervenção na política também deve se dar, como você bem disse, associada a um movimento, a uma coisa coletiva, que é necessário se construir alternativas. E eu estou aí pensando em alternativas e propondo e fazendo ajustes. Não tem. Tá ótimo, tá ótimo. Eu que agradeço, André. Você tenha ótimas entrevistas aí que a gente possa também compartilhar. Quando precisar, a gente conversa mais. E tem sido muito bom trocar ideias com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abração. Um abraço.